A paz do Senhor, meus queridos. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, sua família. Quero deixar aqui uma mensagem para você. A descida do Espírito Santo, que se encontra em Atos 2. Cumpriu-se no dia de Pentecostes que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som com um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitado judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se 1.000.000, uma multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar em outras línguas. Irmãos queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, amém? Eu quero lhe dizer aqui uma grande dádiva de Deus, porque assim, o batismo no Espírito Santo, ele nos convence que Jesus é o Todo-Poderoso. O batismo no Espírito Santo nos convence. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado no Espírito Santo é totalmente diferente. Aqui, essas pessoas estavam todos ali reunidos. Amém? Todos estavam ali reunidos, mas de repente nessa reunião veio um vento veemente, ou seja, um vento poderoso, um vento forte, que atingiu a cada um deles. Nesse ato, o que acontece? Todos eles começaram a falar em línguas repartidas. Tanto é que todos que estavam ali do lado deles ali não estavam entendendo. Por quê? É o que eu disse agora, irmão. Ter o Espírito Santo é um algo. Ser batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente. E aqui, esses irmãozinhos que estavam reunidos, eles foram simplesmente batizados com o Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vive em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele vive em nós. Vai de mim, de você, agir da forma que você quer, porque existe o livre-arbítrio. Mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Agora, quando nós somos obedientes a Deus, seguimos o caminho, procuramos fazer o que é mais reto ao Senhor, o que acontece? Nós somos batizados com o Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É igual esse povo aqui. Quando Deus entrega algo de lá de cima para mim e para você, é porque Ele viu que nós realmente estamos na posição. Aqui eles foram batizados. As pessoas olhavam para ele, o que eles estão falando? O que será que eles estão falando? Eu não estou entendendo. Eles não são dessa raça? Eles não são. Mas por que eles estão falando assim? Agora está tudo reunido, agora ninguém está entendendo ninguém. Um não está entendendo o outro, por quê? Aí vem um e fala assim, ó. Os outros que zombavam, né? Aqui no versículo 13 diz assim: outros zombavam dizendo, eles estão cheios de mostos. Falta de visão. Falta de estar com o Espírito Santo. Aqui eles estão zombando. Eles estão tudo bêbado. Eles estão falando assim porque eles estão bêbados. Por isso que eu te digo, ter o Espírito Santo é uma coisa.
Estar batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente. Esses homens aqui que estavam zombando, eles poderiam até ter o Espírito Santo, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Porque o nosso templo é o templo do Espírito Santo. A nossa carne, o nosso corpo. Falta muitas das vezes fazer, sabe o quê? Nós sermos realmente batizados com o Espírito Santo. Quando eu e você fomos batizados real com o Espírito Santo, muda tudo. Sabe por quê? Porque Deus entra com nossa providência dele, sobrenatural na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, procure o Espírito Santo. Mas procure, mas seja batizado, porque batizado no Espírito Santo há uma renúncia da vida. E batizar no Espírito Santo, você tem que fazer aquilo que Deus mandou eu e você fazer. Seja batizado. Não só tenha o Espírito Santo, mas seja batizado, como essas pessoas foram. E depois começaram a falar em línguas. Quando você fala em línguas, irmão, você não está falando com a igreja, você está falando com Deus, quando fala em língua. Agora, quando você fala em língua e profetiza, você está falando com a igreja. Amém? Então, seja como esses aqui. Eles falaram em línguas, falaram com Deus, e veio um vento veemente do céu, aleluia! E tocou neles, e eles começaram a falar em línguas. Deus abençoe você e sua família. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Apóstolo, eu não falo em línguas ainda. Calma. Deus é contigo. Deus abençoe você e sua família. Apóstolo Paulo Eduardo, programa Motivação, Fé e Milagre. Amém?